Olá, bem-vindos ao resto do tutorial. Então, nesse script a gente vai fazer comportamento do zumbi. Então, eu já vou começar aqui criando algumas variáveis públicas do tipo float. A primeira vai ser a vida do zumbi e a outra vai ser a velocidade que ele vai ter quando eu for movimentar ele. Com relação à vida, né, nesse tutorial a gente só vai fazer um tipo de zumbi, que é aquele bem padrão, ele só anda mesmo. Mas se vocês quiserem colocar outros tipos de zumbi, né, que tem outros mais resistentes, aí vocês podem alterar o parâmetro de vida dele para um valor maior ou menor. Então por isso que é interessante ter essa variável aqui, caso você quiser ter outros zumbis no seu jogo. Aqui, como privado, eu vou deixar do tipo booleano uma variável de controle para quando o meu zumbi vai andar. Então eu vou colocar aqui o can walk. E eu tenho também o can eat, que vai controlar quando ele vai poder comer uma planta. Então aqui vai controlar a movimentação do zumbi e aqui vai controlar o momento que ele vai dar dano nas nossas plantas. E agora eu vou criar aqui as variáveis do tipo dos nossos componentes para eu poder ter acesso. Então eu vou criar aqui para o read body, vou criar aqui para o animator e vou criar aqui também para o audio source. Já aqui no start a gente já deixa RB igual a getComponent, eu vou pegar o read body dele, 2D. Pro anim, eu vou pegar o componente de animator dele para eu ter acesso às animações. E o sound, eu vou pegar o componente dele de audio source para eu poder ter também acesso ao áudio que ele vai reproduzir quando estiver comendo as plantas. E aqui também eu vou deixar que o canate, por padrão, inicie verdadeiro. Então ele pode comer uma planta quando ele encontrar com alguma planta, obviamente. Vamos primeiro então fazer o comportamento do nosso zumbi para ele poder andar. Então, como a gente vai utilizar a física para fazer ele andar, eu vou fazer dentro do fixer update, que é mais recomendável, já que eu vou mexer com a física do objeto. Então é muito simples. Então eu vou utilizar a velocidade, né, do read body dele. E eu vou verificar se o meu zumbi pode andar. Caso ele possa andar, eu vou passar para ele um novo vetor 2. Ele vai andar da direita para a esquerda, então menos a velocidade, que é essa variável aqui, vel. E eu vou fazer ele multiplicar por time.delta_time. E no eixo 0, eu não quero alterar a velocidade dele, então, no eixo 0 não, no eixo y, eu não quero alterar a velocidade dele, então vou deixar 0. E caso o zumbi não possa andar, essa variável aqui tá falsa, eu vou colocar o vector2.0, que tem a nossa propriedade de 0, 0 em x e em y, e aí ele vai ficar paradinho. Bom, aqui então a gente está fazendo verificação se o nosso zumbi pode andar, então eu também posso fazer verificação se ele vai morrer. Então é muito fácil também esse método, a gente inclusive até já fez ele lá na planta, no nosso script de propriedades. É só fazer uma condição aqui, verificando se a vida do zumbi é menor ou igual a 0, e caso sim, a gente destrói esse GameObject. Muito simples, né? Então a gente vai ficar chamando checkDef sempre aqui no update, para ele sempre estar verificando isso, não tem nenhum segredo. Então a gente já fez dois comportamentos do nosso zumbi, ele se movimentar e ele morrer. Só tá faltando então o comportamento dele detectar uma planta. Se uma planta está à frente dele, ele vai parar para comer ela. Então aí sim, essa funcionalidade é um pouquinho mais complexa do que essas outras que a gente fez aqui. Então eu vou criar essa função aqui, o nome dela vai ser checkPlant, porque a gente precisa verificar se existe alguma planta à frente do zumbi, porque aí sim ele vai parar para começar a dar o dano nela. Para verificar se tem alguma planta à frente do zumbi, a gente pode utilizar um raycast. Então, como de padrão, a gente cria aqui o nosso raycast hit 2D para receber o physics 2D. E lá a gente tem o nosso famoso raycast. O raycast ele vai sair da posição do nosso zumbi. Como o nosso zumbi anda da direita para a esquerda, esse raycast também vai sair nessa direção. Então a gente vai utilizar o vector2, que tem a nossa propriedade right. Como a gente não tem a propriedade left, é só a gente multiplicar isso aqui por -1. Colocando um sinal de negativo na frente. O tamanho do nosso raio, ele não precisa ser muito grande, basta ele ter um tamanho suficiente para detectar uma planta
bem à frente, mas bem rente mesmo ao zumbi. Então eu fiz uns testes e esse tamanho 0.3 ficou interessante. Como eu não quero detectar outras coisas no Raycast, eu só quero detectar plantas, né? Eu não quero detectar outro elemento do jogo. Eu vou utilizar aqui o Layer. Então eu vou utilizar o Layer Mask, vou pegar o Mask com Get Mask, que se chama Plants, que foi aquela layer que a gente criou lá no início dos nossos tutoriais, quando a gente estava programando as plantas, né? Então aqui a gente tem uma detecção se existe alguma planta, né, na Layer Plants, bem à frente do nosso zumbi. Então, aí é só a gente fazer aqui, se o hit, o collider dele for diferente de nulo, então quer dizer que ele colidiu com alguma coisa, a gente pode fazer com que ele comece a tirar vida da planta. Se não, então se ele parar de encontrar alguma planta à frente, ele vai poder seguir com o percurso dele, o que ele estava fazendo antes. Então, se ele se ele colidiu com alguma planta, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a animação dele. Então a gente vai utilizar o anim, o setBool. A gente vai colocar aqui o nome do nosso parâmetro era isAiding. Então ele está comendo, vai ficar true. Então a partir de agora ele vai estar comendo a planta. Ele vai parar de andar também, então ele não pode mais andar, porque agora ele está parado para comer a planta. Então eu vou fazer com que o can walk fique false. E eu vou fazer com que aquele áudio lá comece a ser reproduzido dele mastigando a planta. Então primeiro eu vou fazer uma verificação se esse áudio já não está tocando. Então eu vou fazer com que se sound não está tocando, então aí sim eu reproduzo esse áudio. Então se ele não estiver reproduzindo esse áudio, eu reproduzo com o método play. Agora, e se ele não tiver mais comendo uma planta? A planta foi removida ou ele já devorou ela por completo? Aí a gente faz todo o sentido inverso. Primeiro a gente para de reproduzir o áudio, então eu utilizo o sound stop, porque ele está em loop, né? Então ele não vai parar, a não ser que eu mande. O can walk vai voltar a ficar true, ele pode voltar a andar, e o can eat também vai ficar true. Então deixa eu fazer aqui os dois de uma vez. O can eat e o can walk voltam a ficar true, porque ele pode voltar a comer uma nova planta e pode voltar a andar. E eu vou trocar a animação de volta, né, aqui dele. Então ele não está mais comendo, então eu passo para false e ele volta só a andar. Só que do jeito que tá aqui, ele só tá fazendo uma animação e reproduzindo um áudio. Por enquanto ele não tá de fato tirando vida da nossa planta. Para ele tirar a vida da nossa planta, a gente precisa fazer com que ele retire essa vida a cada segundo. Eu não posso fazer com que ele retire a minha vida assim direto, do jeito que tá aqui, ainda mais dentro do update, porque essa função vai ser chamada do update. Porque ele vai tirar a vida da minha planta muito rápido. Mesmo se a planta tiver, sei lá, 200 de vida, eu acho que em 1 segundo ela chega a 0. Porque a gente precisa ter um delay, né? A gente precisa ter um tempinho na hora de retirar a vida da nossa planta. Então, quando a gente precisa de tempo, né, de alguma coisa desse estilo, a gente sempre vai usar um enumerator. Né? Sempre não, né? Normalmente. Então, o nome vai ser 18, né, comendo. E eu vou passar para ele um collider mesmo. Um collider 2D. Para ele ter informação de que planta ele está comendo, para ele poder retirar a vida corretamente. Então, a partir do momento que eu entro nesse enumerator, o meu can eat fica false. Ele não pode mais comer porque ele está esperando o delay ser concluído. E aí eu vou utilizar o yield return new wait for seconds. Eu vou esperar uns 2 segundos. Você pode alterar aqui para a quantidade de segundos que você achar melhor. E depois dessa espera, aí sim o can eat pode ficar true de novo. Então ele pode tirar mais outra vida da planta. Só que por enquanto a gente não está tirando vida dela. Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou aqui com call, eu vou pegar aqui game object, get component, vou pegar aqui o properties e na vida eu vou fazer menos. Só que do jeito que tá aqui, se a planta já tiver sido comida, vai dar um erro dizendo que ele não encontrou esse objeto. Então eu preciso primeiro verificar se o cool não é nulo. Aí sim, se ele não for nulo, aí eu posso retirar a vida da minha planta. Bom, pessoal, então o script está quase completo. A gente pode dar um Ctrl+S para salvar e no próximo vídeo a gente pode continuar.
aguardo vocês lá.